Olá, hoje nós estamos fazendo uma entrevista que para mim é especial aqui no meu boletim. Nós temos aí mais de 300 entrevistas com o deputado Chico Alencar. E digo isso pelo seguinte, já disse tantas vezes isso ao deputado quando eu trabalhava em outros lugares, que quando eu comecei, me formei em História, eu dava aula aqui o primeiro lugar, antes de ir para dar aula na universidade, aqui no Colégio São Luís, o Colégio Jesuíta aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. E o livro lá, didático, era do Chico, um dos autores lá do livro que a gente trabalhava. Acho que, se não me engano, era História das Sociedades Atuais, se eu não tiver errado, ou algo parecido. História da Sociedade Brasileira. História da Sociedade. E eu fiz junto com Marcos Vinícius Ribeiro e Lúcia Carpe. E eu. Isso, poxa vida. E a gente trabalhava justamente com o livro e eu tinha uma turma lá, inclusive uma das alunas virou deputada federal. Eu não sabia, do Partido Novo, aqui o sobrenome é Ventura dela. Eu não sabia que ela tinha sido, porque tinha tantos alunos, eu dava tanta aula, eu não sabia que ela tinha sido aluna minha. Eu dava lá, teve um momento que eu cheguei a dar 60 aulas semanais, então era uma loucura, eu saía de um lugar e ia para outro e tal. Então, com muito prazer, recebendo o deputado Chico Alencar no meu canal. É uma pessoa que eu acompanho, eu já acho que deve ser o 5º mandato como deputado federal, mas também já foi vereador, deputado estadual. Então, primeiro, Chico, agradecer a gentileza de você ter atendido o meu convite. E a primeira questão, que parece uma espécie de Deus e sua obra, é o seguinte: eu assisti ontem a sessão da CCJ e fiquei pensando e conversando com alguns amigos depois, e mesmo hoje de manhã, eu acho tudo aquilo muito lamentável, né, em termos de nível de discussão política. Eu pergunto a você que tem uma larga experiência política, é desanimador o panorama do Congresso Nacional, politicamente falando, e muito obrigado por ter atendido o meu convite. Eu que agradeço o convite, Marco. Eu falava antes da gente começar aqui que você traz conteúdo, substância, qualidade a esse mundo tantas vezes tóxico, a midiosfera, tantas vezes lacradora, superficial. O que nós vemos, portanto, parabéns pelo seu canal. Obrigado. Tomara que mais e mais gente assista, quem sabe você vira, em termos de repercussão, um influencer do bem, do pensamento crítico. Mas o que eu vejo hoje no parlamento, a partir de experiências anteriores, inclusive como deputado federal, é que exatamente esses novos meios, eles estão moldando uma persona política, que é o parlamentar da midiosfera tóxica, o parlamentar da dissonância cognitiva, onde o que conta, sobretudo, é a lacração, é fazer um brilhareco. E eu via ontem, na audiência com o ministro de Estado de Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que, aliás, gosta de falar quando me encontra, que estudou no meu livro de História, quando era jovenzinho, o que me honra, claro, porque eu acho ele um excelente quadro político, mas ele ficava ouvindo lá as perguntas que eram muito para chamar a atenção. Qual é a sua ligação com o Comando Vermelho para ir na Maré? E por que você facilitou os atos do 8 de janeiro? Gente que estimulou, botou nas redes os atos golpistas de 8 de janeiro perguntando isso. Então, e ele foi saindo também com doses de ironia, que é uma arma muito importante, né? Aí os deputados se sentiam ofendidos. Mas eu vejo que hoje, mesmo no plenário também, há uma sucessão de parlamentares que vão à tribuna para predicar a pós-verdade. Acredite, Marcos, eles falam que os hospitais federais de São Paulo estão agora fazendo cirurgia de mudança de sexo a partir de 4 anos de idade. 2, isso eu ouvi agora, recentemente. Eu ouvi ontem uma deputada dizendo que no carnaval, em Pernambuco, o governo distribuiu cocaína para o pessoal que estava na folia, inclusive com canudinho para cheirar.
E fora essa narrativa absurda de que foi o governo Lula que promoveu o ato de 8 de janeiro para se vitimizar e ficar por cima logo no começo. E depois, quem quebrou mesmo e roubou coisas no Palácio do Planalto, porque tem experiência de depredação, vídeos black blocs, foi a esquerda, que se infiltrou lá. Então eles insistem numa argumentação estratosférica, andam num universo paralelo, bem da Terra plana mesmo. Por outro lado, vamos reconhecer, a esquerda ainda não se entendeu bem com essas novas realidades, com essas novas linguagens e com a reformulação mesmo do nosso projeto, que no mundo podemos considerar, em boa, má parte, fez água. Então a gente ainda, até hoje, eu me sinto assim também, nesse quadro, eu não estou me isentando desse processo. A gente ainda busca rumos de um novo ideário socialista com democracia. Agora, no mínimo, você trazer racionalidade à política, o patamar a que chegamos é esse. Já é um pequeno avanço. Outro dia, num encontro de professores, a turma riu muito quando eu disse que estava com saudade de uma direita como ACM Neto, Ronaldo Caiado, que pelo menos dava mais racionalidade. A disputa entre o PT e os tucanos, quando eu era do PT, era um outro patamar. O bolsonarismo ele degradou muito as relações políticas, morais e, obviamente, de toda ordem, inclusive das políticas públicas, econômicas, de saúde, de educação. Vamos ver o que esse líder... E tem popularidade, você sabe, Marco, você é estudioso, a extrema-direita hoje no Brasil ela tem mobilização de massa, ela tem base social, talvez como nunca antes, mais que nos anos 30 do século passado com o integralismo. Isso é grave, isso preocupa, é um fenômeno mundial, mas a gente tem que saber enfrentá-lo. Eu vou pegar esse gancho, Chico. Algumas vezes, conversando com amigos, a gente fala assim, não é o bolsonarismo que criou a extrema-direita, mas a extrema-direita que criou o Bolsonaro, né? Quer dizer, como que já tivesse uma extrema-direita no Brasil e ela não fosse visível a nós, devido à conjuntura democrática no final do regime militar, depois a Constituição de 88, e toda aquela alegria da sociedade, do reencontro com a democracia de setores consideráveis da população que eram identificados contra o regime militar. E essa extrema-direita estava em algum lugar. Aí a impressão que dá é que ela reaparece na década passada, e não só reaparece, como ela participa em 2 eleições, vence uma em 2018, e em 2022 teve 49,1% no segundo turno. No campo também da política e da história, como você transita nisso muito bem. Como explicar, quer dizer, aonde estava essa extrema-direita? Ela não estava? Foi os setores democráticos que perderam uma parte da população para a extrema-direita, em termos político-eleitorais, claro. Como é que você avalia isso? Marco, a história não é um campo de exatidões, né? Você sabe muito bem disso. Sim. É passível de releituras, de reinterpretações. Eu sustento, com toda a provisoriedade dessa sustentação, que nós sempre tivemos no Brasil um pensamento e uma prática conservadores muito forte, muito arraigado. Ninguém tem 4 séculos de concentração da propriedade, latifúndio, monocultura, escravização da força de trabalho, patrimonialismo, a estrutura senhorial e aristocrática dominante impunemente. A nossa república não realizou plenamente o ideário republicano, né?
como disse um republicano histórico, não sei se foi Quintino Bocaiúva, não era esta a república dos nossos sonhos. Mais tarde, já no século XX, década de 40, Oswald de Andrade cunhou uma frase que eu acho bacana até hoje. O Brasil é uma república federativa cheia de árvores e de gente dizendo adeus. Nós somos um povo que ainda está em Constituição e exilado de si mesmo. Como dizia o Darcy Ribeiro, um povo feito de povos desfeitos. Isso tudo é marca estrutural que nos formata como civilização brasileira, muito rica, muito diversa, com matrizes belíssimas, num pedaço do planeta privilegiado. A nossa biodiversidade é fantástica e maltratada, mas é uma riqueza. E um caminho político e de formação econômica de muita desigualdade. E o conservadorismo é forte. Quem tenta mudar, estando na chamada elite política, com poder de mando, normalmente esbarra em enormes dificuldades. Tem uma música que o Gil fez, Gente Estúpida, Gente Hipócrita. Ele estava inspirado lá nas tentativas do primeiro governo Brizola. O segundo piorou bem. Em geral, os segundos governos frustram muito. Ele fala lá, o governador promete, mas o sistema diz não. E a usura dessa gente já virou um aleijão. Gente estúpida, gente hipócrita. Pois bem, esse conservadorismo existiu. Os governos mudavam generais da ditadura, implantado em 64. Espero que não celebrem a vitória da democracia contra o comunismo. Aquele discurso da Guerra Fria já era. Vamos ver se vai ter ordem do dia militar. Acho que não. Sábado que vem. 1º de abril, na verdade, ou sexta, 31 de março, agora, né? Mas ali era a extrema-direita da época no poder, claro. Inclusive baniu até lideranças da direita mais civis, como o Lacerda, por exemplo, o próprio Jânio Quadros, todo mundo foi para a Bacia das Almas. Muito bem. E tinha amparo popular, não tinha verificação de voto para presidente, mas tinha alguma base popular. E misturava política, futebol. O Médici, que foi o governo mais sanguinário daquele período, tinha popularidade. Ele ia ao Maracanã com seu radinho de pilha, ver jogos, e não havia aquela vaia em uníssono como ele mereceria. Então tem um pensamento conservador que, com as lutas democráticas, foi ficando um pouco abafado, foi ficando um pouco subsumido, mas continua existindo. Então acho que, na medida em que a gente foi tendo conquistas democráticas importantíssimas, que acabaram se consolidando com a República Nova, as belas campanhas das diretas já em 84, a primeira eleição para presidente em 89, a eleição de Tancredo indireta, né, porque as diretas não foram tão já. O Brasil é o país das transições intransitivas, né? A independência foi uma nova dependência. A República foi meio marcha República. A Revolução de 30 foi feita antes que o povo a fizesse, como disse um dos seus líderes, o Antônio Carlos, presidente da província de Minas. O Estado Novo tinha velharias dos regimes autoritários em ascensão na Europa. E por aí vai. A nossa democracia logo colocou na proscrição o Partido Comunista, lá em 47, se não me falha a memória, e por aí vai. Exato. Quando Getúlio volta nos braços do povo para fazer um governo nacionalista, houve uma série de pressões e que o levou ao gesto político e dramático do suicídio, que conteve por 10 anos aquela onda mais conservadora. A revolução, a chamada Revolução de 64, mal chamada, era para garantir a democracia, as liberdades, a família, e foi o que se viu de censura, tortura, banimento, prisão, exílio, morte. E aí agora a gente viveu a República Nova, que envelheceu rápido, não realizou plenamente as promessas que estão inscritas na Constituição de 88, e
eleições presidenciais, que bom, sucessivamente, uma quadra muito longa e necessária de liberdades democráticas, varrendo o entulho autoritário, mas estava ali, subjacente, quieta, mas não morta, aquele pensamento ultraconservador, que se expressou, afinal, na figura bizarra do Bolsonaro. Marco, nem o Bolsonaro acreditava que você poderia ser presidente da República. Ele me disse isso, num voo desses, Rio-Brasília, no caso ele era do Rio também, é do Rio de Janeiro. Ele me falou: aí, Chico, eu sozinho vou ser maior do que o pessoal, eu e meus filhos, comentando a eleição de 2018, no primeiro semestre. Aí falou: sabe o que eu quero? Se eu for para o segundo turno já é uma proeza, não tem um partido, merda, não tem aquele estilão dele. E eu quero uma barraca de praia em Angra dos Reis, não quero faixa presidencial. Palavra textual dele. E ele, como sabemos, ele não tinha noção da grandeza, da dificuldade, da complexidade que era ser presidente da República, ou talvez tivesse. Mas, é claro, o poder atrai, qualquer um de nós fica embevecido, às vezes fica prisioneiro do próprio carisma e virou presidente da República. Euzinho aqui, tive mais votos para presidente da Câmara dos Deputados, sempre derrotado, sempre lá atrás, do que o próprio Bolsonaro, que também se lançava como candidato avulso. Teve uma vez que o filho dele nem votou nele, ele ficou bravo, passou uma descompostura. Jornalistas investigativos pegaram a conversa no celular de pai para filho, coisa pesada ali. O calão era bem baixo, mas... Então, o Bolsonaro era considerado, inclusive pelos conservadores, pela direita, pelo chamado centro, uma figura exótica, bizarra. Pois olha, virou uma grande liderança da extrema-direita brasileira. Com todo o seu governo desastroso, para onde quer que se olhe, ele continua muito popular, elegeu uma boa bancada. Eu espero que, ao contrário do que tem acontecido em alguns países do mundo, essa extrema-direita, meio tosca, não hegemonize os conservadores, os liberais e a direita como um todo. Mas essa é uma tendência. Já aconteceu isso em 2018. Vai ver onde a Fiesp e outros setores da alta burguesia votaram, né? E agora mesmo, em 2022, claro que usou a máquina de maneira jamais vista, criminosa, mas ainda assim a votação do Bolsonaro foi extremamente expressiva e a representação dessa extrema-direita está aqui. Todo dia eu acompanho, hoje mesmo, na Câmara, nas comissões, eles são barulhentos. Lembra um pouco aquela banda de música da UDN, que eu conheci só nos livros, lá nos anos 50, 60, que agitava muito, fazia muito barulho no parlamento, tocava furiosamente. Você assistiu um pouco a sessão de ontem da reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania com o ministro Flávio Dino. Mas eles foram murchando com o tempo. Ali foi uma lição, com argumento, com paciência, com capacidade lógica, com propostas, projetos, com serena firmeza, a gente vai vencendo essa disputa que eu diria que o Brasil hoje está muito parelho em termos de visão de mundo, de planeta e tal. Tem um setor mais aberto, democrático, progressista, amplo, e tem um setor ultraconservador, hegemonizado por um segmento mais tosco, barulhento, violento até, que estimulou, promoveu e financiou os atos historicamente deploráveis do 8 de janeiro. Chico, eu sempre falo aqui no canal que uma coisa pode parecer óbvia, né? Que 2023 não é 2003. Em 2003 foi eleito, até com relativa facilidade, presidente da Câmara, o João Paulo Cunha. Em 2023 foi eleito Arthur Lira, com apoio do PT.
inclusive. A impressão que dá é que há uma série de travas para o governo, né? De um lado, o Arthur Lira trava, o Banco Central trava, porque a ata do Copom é uma das coisas mais pavorosas em termos de documentos econômicos que eu li recentemente, nos últimos anos. Essa é a última, então. Eu pergunto a você, você fez referência a que sempre um segundo governo tem problemas em relação ao primeiro governo, né? No caso, quando há reeleição. No caso do Lula 3, né? Que é como ficou conhecido agora a partir do 1º de janeiro, qual a avaliação que você faz do governo nesses primeiros 3 meses? Marco, eu falo isso pela experiência vivida. Eu vi, por exemplo, no meu Rio de Janeiro, quando eu era bem mais jovem, o primeiro governo do Brizola despertava muitas esperanças. Era um momento, inclusive, de abertura democrática no Brasil e encheu a gente de alegria. A eleição em 1982, né? Já o segundo governo Brizola perde o viço, parece que perde o entusiasmo e a força mudancista, não sei se fica mais realista, começa a compor com setores mais conservadores, até fisiológicos. Sempre se fala da realpolitik, né? Bom, o Lula está num outro contexto, não dá nem para comparar o primeiro e o segundo governo dele, ou o terceiro da era petista, da Dilma, e o quarto da Dilma. Cada um tem sua fisionomia, mas ali estava num contínuo. Teve esse intervalo trevoso, esse interregno, sobretudo com o Bolsonaro, né? A gente ficava gritando, primeiramente, fora Temer, quem diria, né? Que o que veio depois foi muitíssimo pior e mais violento. De qualquer maneira, eu vejo que o contexto é outro, inclusive a conjuntura internacional, a urgência de novas matrizes energéticas para a sobrevivência do planeta. Pouca gente fala nisso. Está na ordem do dia. Não é possível pensar numa Petrobras, com a força que tem, se ela não se dedicar muito nas suas pesquisas e iniciativas, e tem um setor para isso, eu sei. Miguel Rosseto meu amigo, já andou trabalhando nisso. As energias alternativas. A questão ambiental ganhou centralidade, não pode mais ficar só para ornamentar como flor de plástico na mesa o nosso discurso, tem que se efetivar nas políticas. Parece que o Lula está atento a isso. Ele, que sempre foi muito desenvolvimentista, estrito senso, está mais atento a essa questão ambiental. Lembra quando ele falava como é que vai se parar de construir uma barragem por causa de uma perereca? Aquele estilo pitoresco, mas que agora eu creio que ele não falaria isso, embora tenha muitas contradições na própria esquerda em termos de projeto de desenvolvimento e a questão ambiental, a questão ecológica e a sua centralidade. Pois bem, tem uma disputa também econômica. O mundo não está mais bipolar. O mundo, o próprio capitalismo, que tem uma capacidade imensa de se reciclar e de resiliência, de rearrumar, ele está vendo que essa etapa da financiarização absoluta não vai dar certo. Está gerando miséria, milhões excluídos. Estou falando globalmente, né? E o Brasil não está à margem disso aí. Ainda assim, tem condições de não dar um cavalo de pau no transatlântico, como se falava lá no início dos anos 2000, mas de fazer um giro. E eu diria que esse giro começa, e isso é positivo, nesses 87 dias de governo, com o desafogo, né? Você readquire racionalidade. Eu conheço até pessoalmente vários ministros. A Nízia, da Saúde, ela era lá da Fiocruz, é uma pesquisadora, é uma cientista, não é alguém que está chegando lá e não sabe de nada ou afirma na ignorância da arrogância tratamentos inadequados e cloroquinas da vida. Não, é uma pessoa da ciência, que bom. Na educação, o Camilo, a despeito de já ter uma disputa grande em termos de concepção de educação na sua gestão inicial,
vem aqui na Comissão de Educação da Câmara, logo após a Semana Santa, dia 12 de abril, vai dar para dialogar. O Dino, ontem, na comissão, nós temos um diálogo permanente, ele pensa políticas públicas sérias para segurança, que não é só tiro, porrada e bomba. Então, a gente readquire contornos de racionalidade mínima dentro do sistema capitalista. Ninguém tem ilusão de que o Lula vai fazer uma revolução socialista por decreto. Aliás, acho que ele nem quer. A gente tem que ser um polo, o PSOL se propõe a isso, para avançar nas políticas públicas que interessem às maiorias. Senão o próprio Lula fica prisioneiro, inclusive, dos esquemas políticos mais conservadores. Os Juscelinos da vida, que não tem nada a ver com o Kubitschek, né? Então, é um governo de composição ampla, né? E o momento exige, o momento impôs. Eu tenho a impressão de que talvez as eleições fossem ainda mais difíceis se houvesse uma chapa com mais nitidez ideológica e política, que é o que a gente sempre aspira. A nitidez e a própria polarização, desde que feita com elevação, com civilidade, são necessárias na disputa política. Senão fica todo mundo numa geleia geral e aí os espertos do poder é que se dão bem. Então eu vejo que o governo mais acertou do que errou. Talvez os únicos aspectos, essa questão com o Banco Central, que sempre foi muito autônomo, né? Mas é uma discussão que está em curso, é um problema porque o governo fica mesmo refém da política de juros na sua política econômica. Até esse empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, que teve juros reduzidos de 2,4 para 1,9, arredondando aí, e o Lupo, ministro da Previdência, as entidades dos servidores, dos aposentados e pensionistas, queriam 1,5, mas aí fez-se, afinal, uma mediação. Mas eles alegam, os grandes credores, os grandes bancos, inclusive a Caixa e o Banco do Brasil, bancos públicos, que a política de juros agora impede uma diminuição maior, porque senão fica prejudicial essa linha de crédito. Enfim, o Brasil tem grandes, enormes distorções. Eu me lembro do Zé Alencar, né, que era vice-presidente do Lula e parece que a ele cabia a tarefa de bater nos juros altos. O Lula ficava quietinho. Agora o Lula substitui o Zé Alencar e está fazendo essa cobrança, que também é natural. Não acho que tem que falar, não pode falar disso. Que história é essa? Pode falar de tudo, não deve falar de certas coisas que não ajudam o próprio governo, mas nos juros tem que combater. Deixa eu te colocar uma última questão, Chico. É o seguinte, que você fez uma menção em certo momento. O que para quem não... Porque o canal já tem mais de 160 milhões de visualizações, né? A gente sempre tenta colocar a discussão da formação política, da defesa da democracia, das liberdades, do Estado Democrático de Direito, da cultura democrática. A gente bate muito nessa tecla. E do conhecimento político e ideológico, que no Brasil esse é um outro problema entre tantos que a gente tem. E a pergunta última que eu coloco a você é o seguinte, e aí vinculando o partido, você e a conjuntura. O que é socialismo com liberdade num país capitalista como o Brasil e no mundo, olha, a pergunta é fácil, dura é responder, e no mundo que está passando por as transformações, acho que mais radicais na história em tão curto espaço de tempo, né? E parte dessas modificações radicais em tão curto espaço de tempo, ela vem do Oriente. Antigamente dizia Oriente é vermelho, agora o Oriente é meio cor-de-rosa, vermelho mesmo não é lá na China, né? Então, como é que é isso? Quer dizer, na prática política mesmo. Eu sei que é fácil perguntar, são questões complexas na nossa área, somos historiadores, mas como é que pensar socialismo, liberdade, capitalismo, um país ultra desigual, que nunca teve um estado de bem-estar social, portanto é diferente do que nós tínhamos na França hoje, e a globalização
e a China, que tem uma outra visão de mundo para tudo, língua, tradição, cultura, o marxismo, que não é em essência marxista, aí é uma outra discussão, mas não vem ao caso. Como é isso? Como é que você vê? Ô Marco, isso é uma pergunta para a gente conversar aqui umas 2 horas e meia, né? Não 2 minutos e meio. Mas eu vou tentar apontar talvez o melhor do bom debate, que seja novas questões, né? Primeiro, é crucial. Eu não concebo você estar no mundo de hoje sem produzir, formular uma sociedade alternativa a essa do capitalismo diferenciado, desigual que há no mundo, que não é mais bipolar, embora haja, não se pode dizer que a China, tucurra, assim, é capitalista, mas é um socialismo de forte peso estatal e com mecanismos, em muitos aspectos, pelo menos a nós ocidentais, que parecem muito verticais, centralizados e antidemocráticos. Eu conheço pouco a realidade chinesa. Talvez quando fosse jovem eu lia muito Mao Tse-tung, me interessava mais, livro do Roger Garaudy, O Problema Chinês e tal. Isso. Mudou muito. E, no entanto, é uma potência. Eu tenho um amigo que é economista do Banco Mundial e falou assim, a China é um balão cheio, se você solta, ela sobe do ponto de vista do desenvolvimento econômico, e não que não tenha crises e dificuldades, mas é uma potência impressionante. Agora, aquilo é o paradigma do socialismo? Não, mas a gente tem que entender a China, olhar o mundo com esse olhar, olhar o que vem lá do Oriente. Inclusive, eles combinam muitas vezes o desenvolvimento, a urbanização, com elementos da cultura milenar chinesa. É curioso isso. Eles não desprezam totalmente suas tradições, por mais que tenha havido a Revolução Cultural. Queria jogar Confúcio e outros na lata do lixo. Mas o próprio Mao virou uma figura. Ele está lá, na praça... Como é que chama aquela praça dele? Da Paz Celestial, né? Praça da Paz Celestial. Pois é. Então, o nome já é curioso também. Assim como a Rússia, que não tem nada de socialismo, mas ela conserva lá o mausoléu do Lenin e como um ponto de visitação. Não sei se os noivos vão casar ainda lá, celebrar suas núpcias. Então, esse mundo a gente precisa conhecer. A gente está muito ocidental e, claro, o paradigma são os Estados Unidos. O capitalismo não é a solução final, não é o fim da história, ele gera injustiça, desigualdade no seu próprio interior. E nós aqui no Brasil, terceiro mundo, profunda desigualdade, como você ressaltou. O que está no campo do socialismo e da liberdade? Aliás, o nosso partido, o PSOL, tem um desafio no próprio nome, Socialismo e Liberdade, Partido Socialismo e Liberdade, que são duas expressões que no fazer concreto da história sempre andaram brigando, sempre andaram em disputa. Então, é um desafio, é uma dimensão utópica de um vir a ser, mas o que é ser socialista e defender as liberdades hoje, no Brasil, no tempo que nos é dado viver, segunda, terceira década do século XXI, o tempo não para. Eu acho que é defender políticas públicas para as maiorias, um papel não de um Estado mastodôntico, pesado, burocrático, mas um Estado regulador e ativo, não intervencionista propriamente dito, mas que não abra mão das suas tarefas fundamentais em setores estratégicos e no cotidiano, basicamente da educação, da saúde, dos instrumentos de justiça, de regulação dos mecanismos democráticos. O que se tentou fazer no dia 8 de janeiro tem a ver com algo terrível, que é a antipolítica. Teve gente que entrou aqui, eu estou na Câmara, para quebrar tudo porque odeia a política e os políticos que acham que eles só se beneficiam a si mesmos. E tem uma parte que é isso mesmo, que são os partidos políticos derretidos. Se olhar cada partido e o seu nome,
você vai ver que eles são, em geral, a negação da sua própria legenda. O avante é para trás, o liberal é conservador, ultraconservador, o progressista é reacionário e por aí vai. Eu entendo que democracia hoje é, em primeiro lugar, tentar socializar ao máximo os meios de governar. Socialismo. Socializar os meios de governar é democracia sem fim, como diz Boaventura Sousa Santos. E os grandes meios de produção? Eles só podem ser socializados com uma classe trabalhadora muito consciente, muito organizada e que não esteja no limiar da sua sobrevivência e buscando emprego até, tendo que se requalificar para a revolução tecnológica. Então a gente está muito distante daquele horizonte revolucionário, da ascensão das massas, da tomada do Palácio de Inverno pelo proletariado e tal. Acho que todas as categorias estão em trânsito e a gente não pode ficar só pensando num futuro idílico, heróico, bacana, bonito, de cinema. Tem que ser na realidade concreta. Ser socialista e defender a liberdade hoje é defender eleições periódicas, aperfeiçoamento do sistema partidário, partidos com doutrina, ideias, causas e não fisiológicos, é defender um bom funcionamento transparente da nossa justiça, sem prepotências, é combater toda forma de autoritarismo, de autocracia. Isso, para mim, eu já me dou por satisfeito no que me resta de vida, se eu conseguir ser coerente com essas lutas, que são, afinal, lutas democráticas, mas que dão a substância popular a essa democracia. Cidadania horizontal, educação é fundamental. Me permita, Vila, a última coisinha, a gente está impactado pela tragédia aí da Vila Sônia, do colégio, né? Como Exato. Pode... E olha, a vítima maior e o protagonista, quase que único ali do ato, um menino de 13 anos, que se torna um assassino, mata, tira a vida de uma professora de 71 anos, cheia de ideal, já estava aposentada, mas gostava do seu ofício de educar. Isso acontece no Brasil, aqui, no nosso lado. Isso é muito revelador de que há um profundo mal-estar na sociedade, ela está muito degradada e as relações políticas e a concepção de educação, que é uma política também, tem que ser muito pensadas. Por que psicologicamente até nós estamos com esses distúrbios todos? Essa sociedade não está prestando, está muito apodrecida. Quem perde a dimensão da mudança, de uma outra possibilidade, de um outro mundo possível, está perdendo a vontade de viver, a razão de viver. Então, eu acho que a gente tem caminho pela frente. O Brasil continua sendo um país de grande potencial, cheio de árvores, e vamos lutar para que não tenha tanta gente dizendo adeus da vida, das esperanças, das possibilidades dessa nação. O seu programa, o seu canal ajuda muito. Eu vejo o senso comum muito rebaixado. As pessoas estão agressivas, na média, e muito superficiais. Qualquer coisa já quer sair na porrada, inclusive aqui na Câmara, e com argumentos baixos, sem a serenidade de quem pensa. Isso não pode ser uma regra, nem a predominância no nosso povo. Torcida de futebol, você vê, volta e meia, e não é em todas as capitais, pelo menos, ou no interior, as pessoas saem se matando. Tem algo muito doentio na sociedade brasileira agora, mas continua tendo células saudáveis aqui. Pô, legal. Foi uma belíssima conversa aí com o Chico Alencar, é um deputado que tem uma extremamente atuante e fazia falta o seu retorno à Câmara, acho que foi muito importante, né, para colocar tantas questões que você destacou, que são extremamente relevantes ao Brasil, e esse ponto, né, porque é o que eu falo muito com jovens aqui, né, que ficam muito desanimados e falam, eu quero ir embora do Brasil, cada hora é um lugar, antes era Austrália, depois agora Portugal, Estados Unidos, eu não sei o quê, né, não, nós temos de mudar
mudar o Brasil, né? E nós temos mecanismos, graças à Constituição de 88, né? Eu acho que ele tem de louvar com todos os defeitos que possa se encontrar nos constituintes, mas a Constituição foi um enorme avanço num país tão autoritário como que tem uma tradição tão autoritária, e você destacou o último abolir a escravidão no mundo ocidental. A gente nunca pode esquecer e o que isso significou para nós, né? Para a sociedade brasileira até hoje, né? Então, poxa, muito obrigado, agradeço muito você ter atendido o meu convite. Uma outra vez voltaremos a conversar, mas um grande abraço aí. Obrigado, Marco, parabéns, estamos juntos aí, vamos ajudar o Brasil a encontrar o seu melhor destino. Estamos juntos. Então, valeu.